Então, ainda neste clima de solidariedade, nada melhor que falar de outro tema apaixonante: fiscalidade e justiça. É o que nós vamos tratar agora no nosso último painel desta 9ª edição do Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. Para isso, eu gostaria de chamar Daniel Taborda, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Lisa Vaz, diretora nacional das Receitas de Estado de Cabo Verde, o senhor Fabrício Gomes Santos, da Secretaria de Fazenda do Ceará, e a mediadora Fátima Cartacho. Gostaria de apresentar a Fátima, nossa mediadora, doutora em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo. Foi auditora fiscal da Receita Federal do Brasil e especialista sênior em Gestão Fiscal e Municipal no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Atualmente é consultora fiscal independente. Fátima, é com você. Fique à vontade. Bem-vindo. Boa tarde. Em cima, Fátima. Agora sim. Boa tarde a todos os participantes desse evento. Eu estou um pouquinho afônica, mas vamos conseguir vencer. Estamos agora no último painel. É um grande desafio, num evento como esse, a gente tratar de justiça, depois que tantas coisas se falaram e tudo tem relação com a justiça. O que eu gostaria de colocar para vocês é voltar um pouco ao tema deste evento. Um sistema tributário global e inclusivo, promotor de justiça social, crescimento econômico sustentável. Esse painel fecha com chave de ouro o grande tema, o macrotema desse evento. E temos pessoas de altíssima qualidade para debater. Mas como mediadora e como debatedora privilegiada, porque o mediador é um pouco isso, eu peço licença aos meus colegas de mesa para fazer algumas palavras introdutórias antes de ler o mini currículo de cada um deles. O tema da justiça. Eu já começo fazendo uma pergunta aos 3 panelistas. Que justiça vocês querem? De que justiça estamos falando? A justiça é um termo de acepções múltiplas, muito amplo. E eu vou pedir que cada um, antes de iniciar a sua intervenção, mostre qual a sua abordagem, qual a área que ele vai tocar na sua inter-relação, justiça e fiscalidade. Eu diria que pelo menos 3 abordagens são possíveis e todas elas vão fechar e serem consistentes com as abordagens dos 3, com os quais já conversei um pouco. O primeiro pilar é a justiça social vis-à-vis versus a justiça fiscal. Talvez esse seja o ângulo mais comum e mais repetido e falado nesse congresso. É a função redistributiva do tributo, é o papel do tributo como justiça social, como redução das desigualdades. E nisso a gente tem no Brasil o artigo 3º da Constituição Federal, que dá os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que fala de um país inclusivo, de um país justo, de um país que reduza as desigualdades e de um país que promova o desenvolvimento. Então, o nosso sistema tributário, ele só satisfaz ao cidadão quando ele tem a percepção de que é um sistema justo, que é um sistema que respeita os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O outro aspecto é o diálogo entre justiça e legalidade, aquilo que os painelistas desta manhã falaram muito. Um sistema, no sentido amplo de justiça, no sentido conceitual,
ele é justo quando ele pressupõe valores que o embasam e que sejam reconhecidos pela população como os valores verdadeiros de um Estado democrático de direito. O nosso sistema tributário é justo. E entre o sistema posto, o ordenamento jurídico, a legislação tributária, existe uma outra dimensão, que é a legalidade concreta. Será que no momento em que eu aplico a lei, a justiça prevalece? Hoje de manhã, a expositora que falou da tributação da renda das pessoas singulares disse que o imposto, na sua formação, no seu aspecto nominal, ele era progressivo. Mas quando você aplicava a legislação, considerando todas as obrigações acessórias e pré-requisitos, ele se tornava regressivo. Então, muitas vezes, um sistema é justo na sua concepção e se torna injusto na sua aplicação, no âmbito da legalidade concreta. E a terceira dimensão é o diálogo entre justiça e sistema de justiça, ou seja, justiça fiscal, sistema fiscal e poder judiciário. A gente nunca fala nisso, mas uma coisa pressupõe a outra. Desde o nascedouro da legislação tributária, que muitas vezes o judiciário é invocado, é chamado a dizer se aquela legislação é constitucional ou não. No final, quem vai dizer o direito, quem vai dizer a correta aplicação da legislação, são as administrações tributárias no âmbito administrativo, mas, no final das contas, quem diz o direito é o Poder Judiciário. Inclusive, quem soluciona os litígios, os conflitos em última instância, e que promove a execução fiscal. Então, a fiscalidade não pode esquecer do sistema de justiça e do Poder Judiciário. Até porque o Poder Judiciário tem modificado muito. Hoje, praticamente, todo o sistema de justiça do país passou pela transformação digital, pelo uso da inteligência artificial, pela utilização de outras formas de solução de conflitos. Ele está se modernizando. Então, eu diria aos meus 3 panelistas, que abordagem vocês vão dar à justiça? Será que a gente pode pensar, eu falo me dirigindo agora ao meu amigo Fabrício, será que um país pode ter um sistema tributário que promova o desenvolvimento se ele não dialoga com a questão ambiental? Se ele não dialoga com as questões climáticas? Será que uma empresa vai se instalar num país que não tem segurança hídrica, por exemplo? Pergunta para você, Fabrício. A outra pergunta eu faço para o nosso professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Será que o sistema que reduz as desigualdades por meio da tributação das pessoas individuais ou singulares, é essa a melhor forma? Seriam os impostos os melhores instrumentos, o melhor instrumento para promover essa redução da desigualdade? E a minha colega de Cabo Verde, a nossa famosa autoridade tributária de Cabo Verde, secretária especial das Receitas, como a justiça pode ser instrumento para o desenvolvimento, para a inclusão social? Com base nessas 3 perguntas, que eu já conversei antes e sei que vamos ter abordagens complementares, eu encerro a minha introdução dizendo, vamos ter um painel altamente instigativo, porque vai abordar a justiça sob uma outra ótica, uma ótica reformulada, revisitada, daquilo que tradicionalmente se considera justiça. A justiça hoje tem que ser vista de outra forma, porque os conceitos estão mudando, o próprio Poder Judiciário está mudando, e os valores da sociedade também. Então, eu passo já a leitura dos mini-currículos de cada um, e vamos ter 15 minutos para cada apresentação, vamos procurar ser concisos no tempo. O doutor Fabrício Gomes Santos, secretário de Fazenda do Estado do Ceará, será o primeiro a falar, porque ele tem um compromisso, e se por acaso não terminarmos o painel, ele tiver que se retirar, já está antecipadamente escusado. Então, o doutor Fabrício, ele é doutor em Economia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Economia pela mesma universidade e graduado em Economia pela Universidade Católica de Salvador. Ocupa o cargo de secretário da Fazenda do Ceará desde 2023, na gestão do governador Elmano Freitas. Ele é auditor fiscal de carreira, contábil financeiro da Receita Estadual desde 2007. Integra o pré-comitê gestor do IBS como um dos 10 representantes do Concefaz. Além disso,
Atua como presidente do Conselho de Administração da Companhia de Participação de Ativos do Ceará, Ceará-Par. É professor universitário, possui experiência na área de economia, com ênfase em economia monetária e fiscal, bem como em finanças públicas. Eu vou deixar para ler o currículo dos outros antes das suas falas. Doutor Fabrício, com a palavra, o senhor tem 15 minutos. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, te agradecer, Fátima, pelas palavras, saudá-la, e em nome de quem saudo todos os que estão sentados à mesa, saudar todos vocês. Em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui hoje, parabenizar aqueles que fizeram esse evento, um evento muito importante, com várias discussões. Agradecer a Fátima por ter me ajudado até no começo de minha fala aqui, porque não foi combinado não, mas quando você falou quando fez a provocação em relação à justiça, me veio uma frase que é atribuída a Aristóteles. Eu não sei se realmente é dele, mas a gente atribui nos cursos de Direito e Economia, que é tratar desigualmente os desiguais na medida das desigualdades. Então, eu acho que é uma tarefa muito difícil. É muito difícil a gente saber se a justiça mais importante é a gente ter condição de fazer as políticas públicas, mas também a gente tem que ter uma justiça também para o contribuinte, para manter esse equilíbrio. Deixa eu só pegar um. Então, é nesse sentido, e Fátima falou muito bem, que eu acho que esse painel encerra com chave de ouro todos os temas que foram tratados. Eu acho que são 3 pilares aí que a gente tem no evento, que é um modelo tributário onde você consiga cooperação e integração internacional. Isso é importantíssimo. Para quem trabalha comigo, me conhece, sabe que eu acho que o cooperativismo é muito importante para a sociedade. Você tem o pilar da justiça social, que a gente vai tratar aqui, e o pilar também da sustentabilidade, seja ela econômica, fiscal ou ambiental. E é nesse sentido que eu vou puxar um pouquinho. No caso do Ceará, é um tema muito importante para nós, essa questão ambiental, sustentabilidade, um Ceará verde, a Cefaz verde, que a gente chama. Então, eu sei que a gente tratou de diversos temas aqui, mas eu acho que é importante esse tema, buscando mostrar um pouquinho também dessa relação ambiental com a questão da oportunidade econômica, dessa mudança da matriz energética, e vou tratar de alguns temas rapidamente que eu acho que é importante a gente falar. Eu não sou publicitário, não, mas eu tentei aí no próprio título dar uma dimensão do que a gente vai discutir, que é a tributação, que é a fiscalidade, né? E lá eu botei em caixa alta também, letra maiúscula justa. Então, eu tentei dar uma de publicitário, mas pelo menos é nesse sentido, da gente querer tratar desses 2 temas importantíssimos e ter esse equilíbrio entre a fiscalidade e a justiça social. A gente sabe que o mundo cada vez mais precisa de energia. A gente falou aqui de dados, de bytes. Cada vez mais a gente precisa de armazenamento, inteligência artificial, data centers. Então, isso consome muita energia. E a gente sabe também que a energia ela é uma fonte que está em transição. A gente já utilizou muito energia suja. A gente está vendo que a questão ambiental ela é importantíssima. Eu venho de um estado, eu sou baiano, é um estado também do Nordeste. Eu moro no Ceará já há 17, fazer 18 anos. São estados quentes. Vim aqui para Coimbra, me encantei com a cidade. Não sei se a temperatura normal é a que fez ontem, mas estava um pouquinho mais quente que Fortaleza. Mas eu estou falando disso porque eu acho que o mundo está passando por um momento de mudança climática muito forte, e agora a gente está percebendo isso. Seja no Rio Grande do Sul, da minha colega secretária Priscila, que ano passado passou por enchentes, seja enchentes que ocorreram aqui na Espanha, a gente vê que no momento a gente tem que mudar a realidade. E a energia precisa ser cada vez mais limpa. E no Ceará a gente tem um pouco essa diretriz. E aí, tudo bem, eu acho que na economia a gente tem 2 termos, que é externalidade positiva ou negativa, e o tributo ele pode ser moldado para incentivar, de uma forma ou de outra, determinadas realidades. A gente pode incentivar empresas que tenham consciência ambiental, que vão fazer uma energia mais limpa. E eu acho que muitos estados já fazem isso, a Europa já faz isso, mas a gente também tem que pensar o outro lado, que é da justiça social. Eu coloquei essa foto aí, que vocês estão vendo, geradores eólicos, placas solares, e muitas vezes isso está do lado da pobreza. E será que a gente enxerga a justiça social nessas 2 imagens? É muito importante a gente tentar encontrar esse equilíbrio.
Eu vou tratar um pouquinho, vou focar mais na energia, mas vou falar um pouquinho de combustível e também de água de reuso. Por que é que eu vou falar disso? Porque nós, administradores tributários, principalmente quem está fazendo a política fiscal e econômica de algum estado ou de algum governo, a gente lida com contribuintes e é uma realidade um incentivo fiscal. E já foi falado muito aqui que, de certa forma, ele é predatório muitas vezes. A gente tem empresas que realmente merecem esse incentivo, mas tem outras que acabam ficando na ineficiência. E isso, muitas vezes, corrói a arrecadação, corrói nossa base tributária, e a gente não tem um recurso para fazer as políticas públicas. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, e eu vou citar esses 3 segmentos aí, porque é o que está mudando muito no caso do Ceará e no Brasil também. A gente sabe que a energia ela era tributada pelo governo federal no Brasil, só que com a Constituição de 88 passou a ser competência dos estados. Você teve uma mudança no modelo onde a transmissão e a distribuição ficou separada, então a gente tem algumas cadeias, mas a energia elétrica, na maior parte dos estados, é uma fonte de arrecadação muito grande para que a gente possa fazer as políticas públicas. No caso do Ceará, a gente tem energia, combustível e comunicação como segmentos econômicos que contribuem muito para a arrecadação do Estado. Só que a gente vê, com várias mudanças, incentivos fiscais que estão sendo dados ao longo dos anos, importantíssimos, até porque, como eu falei, a Secretaria da Fazenda e o Estado do Ceará, a gente tem tentado dar uma dinâmica nova à economia cearense, onde a gente possa ter essa sustentabilidade ambiental também, mas, por outro lado, quando eu dou um incentivo à energia eólica, à energia solar, eu não tenho arrecadação, praticamente são isentas de arrecadação, eu começo a ter uma redução na minha arrecadação de energia elétrica, eu vou mostrar mais à frente. Será que isso é justiça? Porque muitas vezes são grandes empresas, grandes corporações, e eu estou deixando de ter arrecadação para fazer a política pública para quem mais precisa. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre esses 2 termos. Lá no caso do Brasil e do Estado do Ceará, a gente tem diversos incentivos para energias eólicas, energias solares, até porque eu acho que a matriz energética brasileira tem mudado e a gente vai acabar, de alguma forma, exportando para o mundo a energia. Eu sei que aqui na Europa, principalmente Portugal e Espanha, vocês têm um problema de energia, até porque eu acho que o monte tem os Pirineus que atrapalham um pouquinho a questão da transmissão energética. Aqui é um impacto, um gráfico onde mostrou o impacto da geração própria na arrecadação, ou seja, você vê aí um crescimento expressivo da geração própria. O que é essa geração própria? É justamente aquelas pessoas que estão comprando placas solares, empresas, e estão utilizando sua própria energia, deixando de consumir a energia elétrica, que não deixa de ser uma energia limpa, até porque o Brasil é um país que tem uma capacidade hídrica muito forte, em alguns estados, claro. Mas a gente sabe que uma energia de fonte renovável é muito mais importante que a gente incentive, até porque vem aí hidrogênio verde e outras matrizes energéticas que a gente tem ampliado. Quando eu olho esse impacto no ICMS, analisando um período de 2 anos, no caso do Ceará, a gente teve uma perda de quase 200 milhões de reais. Isso é recurso que poderia estar sendo usado em políticas públicas. Quer dizer que eu sou contra o incentivo fiscal? Não, é como eu estou dizendo. A gente, principalmente nós economistas, que gostamos muito de fazer cálculo, quando vem o contribuinte pedir algum benefício fiscal, quem é da administração tributária sabe que isso é corriqueiro, eu quero cálculo. Por que é que eu vou te dar 100% de isenção no ICMS? Se você for para um porto lá do estado de Pernambuco ou se você ficar no porto do Pecém, que é no Ceará. Eu tenho que fazer cálculo, quais são os meus diferenciais. Então, isso é muito forte lá no Ceará. E a gente sabe que os incentivos fiscais, a gente vai passar por uma reforma tributária que estamos acreditando que o incentivo fiscal vai acabar em 2032, eu não acredito, acho que ele vai mudar de forma, até porque na própria reforma tributária alguns segmentos já estão sendo contemplados com incentivo fiscal. Eu acho que alguns são justos, outros a gente tem que analisar, tem que fazer cálculo, mas o fato é que a gente perdeu o controle. Foi falado aqui mais cedo, justamente aqui na Europa, perdeu o controle dos incentivos, e a gente também perde quando chega um contribuinte na minha porta pedindo um incentivo que ele não sabe nem mais o que ele está pedindo. Ele pede uma coisa que eu falo, se eu te der isso, vai piorar, você vai precisar pagar mais imposto, vai precisar pagar mais tributo, porque ele não tem noção do que é que ele está pedindo. E um fato que acontece também no Brasil e fortemente no Ceará é a questão do hidrogênio verde.
Então, assim, a gente já tem buscado mecanismo para cada vez mudar a matriz energética. Mas é claro que eu preciso equilibrar os incentivos com a justiça social. O hidrogênio verde é uma realidade, a energia renovável é uma realidade, mas grandes empresas estão lucrando sem pagar tributo. A gente precisa encontrar um mecanismo. Um ponto que a gente está estudando, que a Europa já é bem mais avançada, a questão do crédito carbono. Foi aprovada uma legislação nacional sobre isso. E, por exemplo, uma empresa que está no Ceará produzindo energia eólica, ela possivelmente pode monetizar o crédito carbono. Por que não o Estado pegar uma parte, taxar esse crédito carbono? Então, a gente tem que encontrar mecanismo para que essa curva de redução da arrecadação da energia elétrica, em algum momento, compense com os incentivos que eu dou para a energia renovável. Isso acontece na questão da energia elétrica. Eu vou falar um pouquinho também do combustível, que tem a ver com energia renovável, mas a gente tem buscado vários mecanismos para que a gente possa, de alguma forma, trazer essa justiça social. É sabido, eu acho que é uma realidade também, talvez seja aqui na Europa, os estados brasileiros têm dívida de créditos muito grande com os contribuintes, seja crédito de exportação, seja crédito homologado de alguma forma, por algum convênio. O fato é que a gente não consegue devolver isso tudo de uma vez. Um mecanismo que a gente encontrou foi a aprovação dessa lei, um projeto do Crédito Verde, que, tudo bem, contribuinte, se você quiser antecipar, já que a reforma me dá a possibilidade de eu pagar a partir de 32 em 240 meses, eu antecipo, a gente criou essa lei para antecipar para segmentos de energia renovável, onde eu libero um crédito, dou um deságio, claro, mas esse crédito ele só vai poder usar no investimento novo que tenha sustentabilidade ambiental. Doutor então, assim, Fabrício, 3 minutos. Então, o Estado do Ceará tem buscado efetivamente trabalhar nessa questão ambiental, tanto na justiça social como na justiça ambiental. E há diversos outros dispositivos, sejam constitucionais, sejam na reforma tributária, a gente tem buscado inserir na forma de incentivar essas energias renováveis, mas também buscando esse benefício social, essa justiça social. Eu falei da água de reuso porque também é outro, bateu um contribuinte na minha porta pedindo incentivo para a água de reuso. É muito importante, mas são grandes indústrias que eu também perco a arrecadação na água natural, que a gente cobra o ICMS, mas a gente, então, vai incentivar o reuso, a gente tem que encontrar um mecanismo também que, de alguma forma, essa arrecadação retorne. Vocês devem ter visto, quem é no Brasil, a gente já começa a encontrar postos de energia elétrica. Antes era posto de gasolina, então a arrecadação do combustível também está caindo, porque o cara tem placa solar, ele está vendendo energia. Então, é nesse intuito que eu trago aqui essas provocações para a gente entender que é necessário cada vez mais aliar um incentivo, mas lembrando que a gente precisa fazer as políticas públicas necessárias para o povo mais pobre. O resto da apresentação fala um pouquinho de ações que a gente tem feito na Cefaz, mais sustentável também, mas isso é tão importante para a gente que está no nosso mapa estratégico um pilar específico sobre Cefaz Verde, que é tanto nessa migração de uma matriz energética mais sustentável, de uma realidade fiscal e tributária mais sustentável, como também de ações dentro da Secretaria da Fazenda que permitam isso. E aí, finalizando, eu acho que vale a pena, a gente tem grandes desafios pela frente, a gente precisa dessa cooperação internacional. E eu finalizo com a missão da Secretaria da Fazenda do Ceará é a seguinte, que eu acho que nós, administradores tributários, às vezes não nos entendemos assim, mas a missão da gente é melhorar a vida das pessoas, e a gente tem vários mecanismos para isso. A missão da Cefaz é melhorar a vida das pessoas, arrecadando com justiça, seja justiça para o contribuinte, seja justiça social, e gerindo com excelência os recursos das sociedades. Então, a gente precisa, cada vez mais, usar o tributo como forma de trazer justiça social. Obrigado. Muito obrigada, doutor Fabrício, pelo cumprimento estrito dos seus 15 minutos. E ele fez aquela abordagem que nós lançamos a provocação. Um sistema, para promover o crescimento, ele tem que ter sustentabilidade ambiental. Ele que tem que pensar nas mudanças climáticas, que ele não se torna um país
competitivo que atrai investimentos. Temos exemplos no Brasil e no mundo de países e de estados que não mais estão atraindo investidores porque não cumprem as regras mínimas ambientais. Isso é uma realidade. Então, para se promover o crescimento econômico, há que se considerar a dimensão ambiental e climática. Muito obrigada, doutor Fabrício. O senhor fique tranquilo, fique no seu horário, uma excelente apresentação. Agora vamos ter o segundo. Começamos com um palestrante brasileiro, agora vamos ter um palestrante português, o professor Daniel Taborda, cujo mini currículo vou ler. Um pouquinho de água para melhorar a voz. O professor Daniel Taborda é licenciado em Economia, mestre em Contabilidade e Auditoria e doutor em Gestão de Empresas. É professor da FEUC, na área de Contabilidade e da Fiscalidade, membro do CEBER, árbitro do CAAD e revisor oficial de contas. Muito bem, professor. Exerceu funções na área financeira e de apoio à gestão em diversas instituições públicas e privadas. Foi administrador de uma empresa de biotecnologia, da qual foi sócio, fundador, e foi docente do Instituto Politécnico de Coimbra, do Instituto Superior Miguel Torga e da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Os interesses de investigação centram-se na tributação do rendimento, relativo ao relato financeiro e auditoria financeira. Com a palavra, o professor Daniel Taborda, que vai nos responder à provocação se os impostos são o melhor instrumento para promover a redução das desigualdades. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu começo pelo desafio da doutora Fátima relativamente ao porquê do tema das notas sobre justiça social no IRS. Como viram, eu sou licenciado em Economia e vi a palavra justiça e, como não sou licenciado em Direito, juntei-lhe a palavra social e resolvi falar de um imposto que é um imposto que mexe mais com a vida das pessoas, que é o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, das pessoas singulares. Eu preparei um pequeno texto de apoio aos slides. São 7 slides para gerirem as expectativas e o vosso tempo. O texto que preparei começa pelo fim, que é com a apresentação da bibliografia, uma vez que foi esta bibliografia que consultei para vos dizer estas palavras. A justiça social e a correção das desigualdades decorrem da função redistributiva dos impostos. No IRS, esta função está patente na progressividade constitucionalmente protegida, fora da extrafiscalidade. A regra do englobamento dos rendimentos líquidos, quando seguida, sujeita o rendimento global a taxas progressivas. Tudo isto faz parte do sistema de tributação-regra, ou seja, da fiscalidade. É por isto que selecionamos o IRS para tecer alguns comentários sobre fiscalidade e justiça. Veremos a evolução de alguns aspectos do IRS desde a crise financeira de 2008-2009 e algumas desigualdades que este imposto impõe aos titulares do rendimento do trabalho. Em Portugal, a desigualdade na distribuição de rendimentos é bastante expressiva. Olhando apenas para as estatísticas de IRS da Autoridade Tributária Aduaneira, em 2023, o número de agregados com rendimento bruto superior a 40 mil euros ano representava 20,79% dos que tinham IRS liquidado e contribuíam com 67,13% para este total. Note-se ainda que mais de 40% dos agregados não suporta IRS. Tomando como referência o coeficiente de Gini no quadro 1, calculado pelo rendimento monetário disponível equivalente, em que 0 representa perfeita igualdade e 100 desigualdade máxima, Portugal situa-se acima da média europeia. A evolução do coeficiente de Gini em Portugal, agora para rendimentos brutos, está no quadro 2. A capacidade redistributiva do IRS procura reduzir esta desigualdade. A sua eficácia foi estudada por Sara Riscado e outros em 2024. Recorrendo ao coeficiente de Gini antes da aplicação do IRS, estes autores observaram que em 2024 o nível de desigualdade era próximo do verificado em 2009, ou seja, antes da crise financeira. Porém,
O coeficiente de Gini, depois da aplicação do IRS, reduziu-se entre 2009 e 2024, o que mostra o aumento da capacidade redistributiva do imposto. Esta redução foi mais pronunciada no período compreendido entre 2009 e 2014, o período da crise. Portugal sofreu 2 choques externos seguidos: a crise financeira de 2008 e 2009 e a crise do euro 2010-2012. Olhando para o quadro 3, no período compreendido entre 2008 e 2014, houve 4 anos de recessão: 2009, 2011, 2012 e 2013. O PIB real per capita, apenas no primeiro trimestre de 2017, recuperou os valores do primeiro trimestre de 2008, isto é, 9 anos mais tarde. A dívida pública, a percentagem do PIB, passou de cerca de 70% em 2008 para mais de 130% em 2014. Entre 2009 e 2014, Portugal atravessou um período de ajustamento orçamental, marcado pelo Programa de Assistência Económica e Financeira. Seguiu-se um período entre 2015 e 2019 em que algumas medidas de austeridade foram revertidas e, a partir de 2020, um período caracterizado pela situação pandémica e choque inflacionista. A receita fiscal do IRS em 2008 representava 23% das receitas tributárias, sem considerar as contribuições sociais. E em 2023 representava cerca de 28%. Face ao PIB, estes valores foram de 5,4% e cerca de 7%, respectivamente. É de notar que nos anos 2013 e 2014, logo a seguir ao aumento do IRS, o peso do IRS nas receitas fiscais foi de cerca de 31% e no PIB de 7,7%. No quadro 4, a taxa média efetiva de IRS aumentou-se 5,2 pontos percentuais no primeiro intervalo temporal. Era de 9% em 2009 e de 14,2% em 2014. No quinquênio subsequente, a taxa média efetiva caiu ligeiramente, situando-se em 13,1% em 2019. Logo estabilizou, fixando-se em 13,3% em 2024. Quer dizer que as medidas de alívio fiscal a partir de 2014, pós-crise, não se traduziram numa redução da taxa. É verdade que o rendimento aumentou, felizmente que assim foi. E assim aumentaram as taxas marginais. Em 2025, as taxas gerais do IRS em vigor estão aqui no quadro 5. Estão em vigor 9 escalões. Em rigor 11, porque a taxa adicional de solidariedade de 2,5% acima dos 80 mil euros agrava-se para 5% acima dos 250 mil. Trata-se de uma forma de concretizar a progressividade do IRS prevista na Constituição. Atualmente, porque não há abatimentos, o rendimento global corresponde à base tributável sobre a qual incidem as taxas progressivas. E os rendimentos do trabalho, dependente e independente, assim como os das pensões, não escapam a esta progressividade. Existem, no entanto, taxas liberatórias e taxas especiais aplicáveis à generalidade dos rendimentos de capitais, perdiais e mais-valias. Os rendimentos de capitais, em particular os lucros que suscitam problemas de dupla tributação económica, beneficiam de taxas liberatórias, que operam por retenção na fonte. As mais-valias mobiliárias há muito que estão sujeitas a taxas especiais, seja por razões extrafiscais, poupança e investimento, de praticabilidade ou para impedir o efeito lock-in dos ativos. E os rendimentos perdiais, desde 2013, que estão sujeitos a taxas especiais. O Orçamento do Estado para 2013 estabeleceu como regra a taxa de 28%, especial ou liberatória sobre estes rendimentos, o que ainda hoje se mantém. Simplificadamente, procura-se alcançar neutralidade, isto é, se o indivíduo aplicar a sua poupança em imóveis sem considerar os benefícios fiscais aplicáveis, sabe, à partida, que a taxa aplicável é comum à generalidade dos investimentos. A verdade é que, progressivamente, os rendimentos perdiais foram beneficiando de taxas mais baixas. Atualmente, os rendimentos associados a arrendamentos de longa duração podem beneficiar de uma taxa de tributação de 5%. Muitas destas taxas são aproveitadas por contribuintes que têm rendimentos elevados, que, caso fossem obrigados a englobar aqueles rendimentos, seriam tributados a taxas de escalões superiores. Parece haver um IRS para os rendimentos do trabalho e um IRS para os rendimentos de capital. Para os rendimentos do capital dependente,
As deduções específicas estiveram congeladas desde 2010. Apenas o Orçamento Geral do Estado para 2025 veio desbloqueá-las, atualizando-as em função do indexante dos apoios sociais. E os escalões de rendimentos, só a partir de 2024, passaram a beneficiar de atualização automática. A verdade é que essa atualização não aconteceu no período inflacionista que atravessamos. É normal que a taxa média efetiva se tenha mantido nos últimos anos. Em obediência ao princípio da justiça, é essencial atualizar os escalões de rendimento, as deduções específicas e as deduções à coleta que estão expressos nominalmente. O quadro 6 mostra a aplicação das taxas gerais em vigor aos rendimentos líquidos do trabalho dependente. Assim, fica-se com uma ideia da evolução das taxas e dos escalões, assim como das deduções específicas, que, como se disse já, estiveram congeladas. Considerando os dados do Eurostat relativos ao salário médio anual ajustado a tempo inteiro, o valor em Portugal registrado em 2007 era de 15.689 euros, ocupando a 16ª posição nos 26 países da União Europeia. E em 2023, de 22.933, ocupando a 18ª posição. Comparando os valores da coleta com os do salário médio anual, a relação varia muito. O valor inferior é de 9,2% em 2014 e o valor superior de 17,2% em 2023. De 2015 para 2016, o aumento foi expressivo. Era de 9,3% e passou para 15,6%. Considerando o período de 2020 a 2023, as taxas de crescimento dos valores do salário médio anual e da coleta foram, respectivamente, de 21,6% e de 30,9%. Seria expectável que a coleta acompanhasse o ritmo de crescimento dos salários médios. A verdade é que o superou. Estes cálculos, da minha responsabilidade, apontam para uma maior tributação dos salários médios em Portugal, sem considerar o efeito da compressão das deduções à coleta. Mas sobre as deduções à coleta, importa fazer 4 reparos. O primeiro, com o Orçamento do Estado para 99, os abatimentos de natureza pessoal referentes a direitos protegidos na Constituição, como a saúde, a educação e a habitação, foram, a par de outras deduções secundárias, como são os benefícios fiscais, convertidos em dedução à coleta. Restaram apenas as pensões de alimentos, cuja desqualificação, chamemos-lhe assim, apenas ocorreu em 2009. Sob o argumento da regressividade dos abatimentos, o critério da capacidade económica, da capacidade contributiva, saiu prejudicado, convertendo desagravamentos estruturais próprios do sistema de tributação-regra em deduções à coleta e sujeitando-os a apertados limites específicos e globais. Professor Daniel, 4 minutos. Muito obrigado. Não vou ocupá-los, creio eu. O segundo reparo. O Orçamento do Estado para 2012 veio introduzir limites para as deduções à coleta no contexto da austeridade. O chamado Memorando da Troika propôs a redução dos benefícios e deduções fiscais em IRS para obter pelo menos 150 milhões de euros de receita em 2012, através de 3 medidas. 2 delas são a imposição de limites máximos de dedução, quer atuando individualmente em cada uma das deduções à coleta, quer atuando globalmente em função do escalão de rendimento. Estas medidas, relativas aos limites globais das deduções à coleta, que aparentavam ser transitórias, não foram revertidas e consolidaram-se com a reforma do IRS de 2014. O terceiro reparo. O regime que estabelece limites máximos de dedução face ao escalão de rendimento dos contribuintes não é de cálculo fácil, exceto para aqueles que estão sujeitos à taxa adicional de solidariedade, em que o rendimento coletável é superior a 80 mil euros, que é de 1.000, e para os que têm um rendimento coletável inferior a 8.059. Para estes casos não há limite, talvez porque os mais pobres não tiram partido das deduções à coleta. Acresce que é difícil conceber a parametrização do cálculo do imposto quando a coleta inclui a coleta obtida pelas taxas gerais e a coleta obtida pelas taxas especiais. Ou as deduções à coleta apenas se aplicam à coleta obtida pelos rendimentos englobados. O quarto e último reparo. Os benefícios fiscais por dedução à coleta perderam razão de ser.
Para além do limite global aplicável aos escalões de rendimentos mais elevados, as deduções elencadas no artigo número 78 do Código do IRS são feitas pela ordem nele indicada até à concorrência da coleta. A dedução relativa aos benefícios fiscais está no fim deste elenco, sendo que o mais provável é que não surtam qualquer efeito. Ou seja, se as deduções anteriores esgotarem a coleta, não subsiste coleta quando operar a dedução dos benefícios fiscais, pelo que são ineficazes. Ainda assim, de acordo com o relatório da despesa fiscal de 2023, estima-se que a despesa fiscal tenha ascendido a cerca de 16.600 milhões de euros, sendo que a despesa relativa ao IRS ascendeu a cerca de 2.300 milhões no ano 2023, o que representa um aumento de 3,3% face a 2022. São outros benefícios fiscais que não operam por dedução à coleta, como é o caso do IRS jovem, que tem um peso significativo. Em síntese, os cálculos constam de vários estudos e baseiam-se em diversos métodos. Eu aqui trouxe-vos mais um. As inconsistências do IRS estão identificadas e vêm sendo denunciadas pela doutrina. O enorme aumento de impostos, e passo a citar, que ocorreu para fazer face à crise há mais de uma década, não foi ainda revertido no que diz respeito aos rendimentos do trabalho. Muito obrigado. Parabéns, professor Tabosa, Daniel Tabosa, muita borda. Muito obrigada por ter cumprido estritamente o seu horário. E já vamos encerrar este painel. Apenas um momento dos painelistas. Temos palavras finais ao término, com chave de ouro, com a voz feminina. Uma voz que vem da África. A voz de Lina Vaz, que é a nossa secretária especial de rendas do país Cabo Verde. Secretária da Receita de Cabo Verde, a autoridade tributária máxima daquele país, que vai nos falar sobre a justiça como instrumento de desenvolvimento e de inclusão social. O currículo de Lina é muito grande, vou tentar ler com calma, para que vocês vejam a grande experiência que ela tem. Ela é licenciada em Direito pela Faculdade Clássica da Universidade de Lisboa, pós-graduada em Fiscalidade pelo ISCT e em Direito de Sociedades Comerciais pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa. Foi advogada em Portugal, no Alto Comissariado para as Minorias Étnicas, ingressou nos quadros da Price, em Portugal, em 2005, onde chegou a ser manager do Departamento de Tributação Internacional e Operações de Investimento Externo, tendo sido responsável pelo Departamento Fiscal da Price em Cabo Verde até o ano de 2016, quando ela foi ser a diretora-geral de impostos. Além disso, ela foi membro do Conselho de Administração de Cabo Verde Telecom, correspondente do IBFD, muito bem, co-coordenadora da Comissão Interministerial do Business, Ministério das Finanças, professora convidada do Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais, autora de diversos artigos relacionados à fiscalidade, investimento, oradora de seminários, conferências nacionais e internacionais em matérias relacionadas às finanças públicas, em temáticas de fiscalidade e investimento. Desempenha as funções atualmente de diretora nacional das Receitas do Estado de Cabo Verde desde 2016. Com a palavra, a nossa Lina Vaz. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, antes de mais, agradecer aqui ao Dr. Nuno pelo convite. Sinto-me verdadeiramente privilegiada por estar num palco com oradores tão prestigiados, desde membros do governo, antigos ministros, professores da faculdade, que me levaram para o tempo da faculdade, tiveram aqui vários professores, e permitam uma expressão mais aligeirada, senti-me verdadeiramente deliciada a ouvir todas as intervenções, por isso, mais uma vez, pelo convite e pela oportunidade. Efetivamente, ser a última e falar no painel de justiça é um grande desafio. Primeiro, porque já se falou de tudo sobre a justiça. Como disse a nossa moderadora, tem sido o fio condutor de todas as intervenções que têm sido feitas desde ontem,
efetivamente, à medida que a palestra, o congresso foi desenvolvendo, pensei, bom, como disse a Luciana, creio que é a Luciana e o Odaldo, eu vou ter que dançar ou cantar, não é? Porque já foi tudo dito. E fez-me lembrar também um episódio com o meu chefe, o atual Ministro das Finanças. Tínhamos uma agenda definida e a agenda toda concretizada, e ele depois vira-se para um tema e eu disse, Sr. Ministro, mas isto não está na agenda. E ele, doutora Lisa, você tem que ser como o Cristiano Ronaldo, tem que estar preparado para tudo. Mas a nossa moderadora, muito sábia, também teve essa visão, não é? O tema já foi batido, dito de todas as formas, e, de facto, teve esse papel realmente de moderadora e distribuir os temas, e, efetivamente, eu vou aqui falar da justiça na perspectiva de uma ferramenta de desenvolvimento e como um bem social. Portanto, os slides foram enviados antes, mas tinha aqui, isto foi antes da conferência, basicamente, esta imagem pretende retratar aqui o farol é a fiscalidade e o mar revolto, são todas as questões que foram debatidas ao longo destes dias e que estão expressas nestas legendas branquinhas, que aborda todas as questões. Portanto, desde a simplicidade do sistema fiscal, já se falou de tudo um pouco mais formal, daquilo que é a justiça formal, mas efetivamente a justiça substancial vai mais do que isso, vai para além das taxas, vai para além do bastião constitucional que eu creio que todos os nossos países têm, que não se pode pagar no imposto que é criado por lei, visa precisamente cumprir aquilo que é a função tributária, que é, de facto, promover um bem social para todos, que é a razão de ser dos tributos, não é? Já se falou aqui também que é o preço de termos as civilizações, as sociedades civilizadas. Eu também não conheço nenhuma outra sociedade, tirando os países do petróleo, que efetivamente todo o desenvolvimento se baseia num sistema fiscal. Portanto, é com os impostos que o Estado satisfaz as suas necessidades, e já dizia a senhora Thatcher que não há dinheiro público, o dinheiro é dos contribuintes. Então, resta perceber como é que este dinheiro é devolvido, é transformado efetivamente em bem social. Então, é neste emaranhado deste oceano terrível, e de facto, hoje de manhã o professor Xavier falou nesta questão do sistema impossível, portanto, o sistema fiscal tendencialmente é tentado abarcar todas essas dimensões da justiça, seja na sua perspectiva formal, seja na sua perspectiva mais substancial. Eu trago aqui alguns cartoons inspirados aqui na apresentação do Dr. Nuno. Por acaso, esta imagem da direita, onde está, eu tirei o autor, eu vi este post no LinkedIn, enfim, de um usuário que dizia: está a findar o ano escolar, momento para lembrar que o material escolar em loja é tributado em IVA a 23%, enquanto que a estadia num hotel de 5 estrelas a 6%. Obviamente não estou a perfilhar aqui a opinião deste cidadão, mas, de facto, ele está a espelhar a perspectiva que ele tem daquilo que é o sistema, o seu sistema fiscal, na sua perspectiva, de quem escreveu isto, na sua ótica, não será um sistema justo. Mas depois podemos perguntar, mas faz sentido, de facto, termos aqui taxas diferenciadas? É a grande questão da base da erosão do IVA, que também abordarei mais um pouco relativamente às diversas taxas do IVA, e se, de facto, não será mais racional sermos tributados todos a uma única taxa e depois o Governo, por via de despesa, compensar os cidadãos com mais necessidade ou com mais carência. Portanto, são questões discutíveis mais a nível da teoria. Como eu dizia, efetivamente, os impostos como ferramenta de desenvolvimento, porquê? Primeiro, porque é com esse dinheiro que o Estado constrói toda a infraestrutura do país, sejam portos, aeroportos, redes de água, comunicações, etc., que forma o seu capital humano, investindo em sistemas de educação e em sistemas de saúde para proporcionar o bem-estar à sua população. Um segundo tópico da fiscalidade como a ferramenta de desenvolvimento tem a ver com um sistema que seja favorável a um ambiente de investimentos e um ambiente produtivo. O sistema fiscal deve ser previsível, já se falou nisso hoje de manhã,
se há coisa que os investidores detestam são sistemas imprevisíveis. Porquê? Porque o investimento é feito numa ótica de médio e longo prazo e o pior que pode acontecer é variação de taxas, variação de sistemas e, de facto, complica a vida ao investidor. E é preciso ser competitivo. Aqui, competitivo não é só a questão da carga tributária, mas toda a forma como a administração tributária gera o sistema fiscal e os tribunais também. Portanto, é preciso que a administração tributária seja célere nas suas decisões, tenha meios de contacto, pontos rápidos entre os contribuintes para dar respostas assertivas e os tribunais também devem ser céleres em dirimir os conflitos, porque a pior coisa que existe é uma justiça tardia. Justiça tardia é injustiça. Adicionalmente, os países muitas vezes adotam por ter sistemas paralelos, que é a arbitragem que, de facto, ajuda nesta questão dos tribunais. Efetivamente, é preciso também que o sistema fiscal não permeie a concorrência desleal e combata a economia paralela. Porquê? Porque isto é um desincentivo ao investidor formal e é péssimo para o ambiente de negócios. Portanto, falou-se hoje e ontem também da automatização, não é? Um sistema tributário automatizado, com sistemas rápidos, que consigam cruzar informação, gestão de riscos e atuar efetivamente nos contribuintes que estejam a fazer a economia paralela é muito importante porque dá segurança ao investidor, cria confiança e estimula ao cumprimento voluntário daqueles que efetivamente estão a cumprir e coloca-os em situação de igualdade. Um terceiro ponto é a redistribuição da renda. Falou-se várias vezes, em várias sessões, da questão da capacidade contributiva, portanto não me vou deter muito neste aspecto. Passaria para um quarto ponto, que é a questão da estabilização macroeconómica. Efetivamente, a fiscalidade é uma ferramenta macroeconómica. Porquê? Porque é utilizado para fazer a gestão dos ciclos económicos. Nós todos vivemos a Covid e creio que todos os nossos países tiveram que adotar medidas fiscais para suportar as famílias e empresas que estavam numa situação vulnerável e apoiar os negócios, aligeirando as taxas de imposto, suspendendo os processos de cobrança coerciva, retirando ações mais interventivas que pudessem criar ali algum conflito com o contribuinte. Porque, regra geral, em tempos de poupança, não é, deve-se poupar para gastar em tempos de prosperidade. E a lógica também funciona um pouco ao contrário. Nos tempos de prosperidade, o sistema fiscal também é utilizado numa lógica contrária. Um quinto ponto é a questão ambiental, que já foi aqui amplamente discutida, portanto, não vou entrar. Efetivamente, a fiscalidade tem este papel de servir para corrigir as falhas de mercado, seja na perspectiva de externalidades positivas ou negativas, neste caso, da poluição, do tabaco, ou do álcool, da taxa de carbono, que muito se tem falado. Um sexto aspecto tem a ver com o fortalecimento da governança. Porquê? Porque se os países, e isto no meu país tem, calhar, muito mais sentido nos vossos, tiverem autonomia financeira do ponto de vista endógeno, ou seja, se o país tiver capacidade de criar riqueza própria, obviamente a sua dependência de terceiros em termos de empréstimos diminui. E isto é uma boa governança do país, sobretudo neste contexto hoje em que os capitais estão mais escassos, a corrida para os capitais é mais difusa. Efetivamente, os países que conseguem apresentar um bom quadro macroeconómico em termos de capacidade de receitas endógenas ou da sua boa gestão da dívida pública, conseguem, de facto, estar melhor posicionados nessa corrida. Posto este quadro mais genérico, antes de passar para o caso específico de Cabo Verde, Sra. Moderadora, não sei se tem tempo, eu gostaria só de realçar um aspecto que é muito importante e que é o complemento do braço da fiscalidade e que acaba por estar aqui representado neste cartoon, que é a questão da transparência. O professor hoje falou nisso e faz todo o sentido.
A percepção da despesa, da boa gestão dos dinheiros públicos é aquilo que efetivamente vai criar a confiança nos cidadãos e alimentar a sua predisposição para o cumprimento voluntário. Porque, efetivamente, as administrações fiscais não querem acabar com a profissão da auditoria, de auditores fiscais, mas as administrações fiscais querem é que os cidadãos cumpram voluntariamente, cumpram a prazo e, efetivamente, a administração tem o papel de orientar os contribuintes para melhor cumprir. É porque as inspeções é gasto de tempo, é gasto administrativo e os trabalhadores do fisco poderiam estar a fazer coisas mais que acrescentem valor e não estar propriamente a correr atrás dos contribuintes faltosos. Doutora Lisa, 3 minutos e meio. Ok, vou cumprir. Então, essa percepção da transparência é um reforço muito grande da confiança mútua dos cidadãos e ajuda, de facto, a criar essa percepção de um sistema fiscal justo. Como é que fazemos a transplantar estas ideias para Cabo Verde? Bom, muito rapidamente, Cabo Verde é um pequeno país que está ali no oceano. Muitas vezes nós não somos europeus, não somos africanos da costa, nós somos atlânticos, não é? E 500 mil de habitantes dentro e mais 10 milhões, ou sei lá o que é fora, muito alicerçado no turismo. E nós, quando olhamos a capacidade de gestão endógena de Cabo Verde, efetivamente, entendemos que estamos num bom caminho, os números nos dizem isso. Se nós olharmos para o relatório da OCDE, que faz a comparação do rácio receitas e PIB, Cabo Verde está muito acima da média dos países africanos, com 20% do PIB, enquanto a média geral é 16%. Portanto, efetivamente, podemos dizer que estamos a cumprir a função básica de arrecadar para o desenvolvimento do arquipélago. Também, em termos de receitas, o relatório do Banco Mundial, o último relatório, demonstra que houve um crescimento robusto de 16,9% do PIB em 2022 e 2023, mas temos um gap, não é gap, mas em termos de despesas fiscais, que assenta no IVA zero, que ronda os 5% do PIB. Então, há que trabalhar nesta perspectiva. E o Governo está numa movimentação de facto, rever o Código do IVA na perspectiva de eliminar essa franja tão grande que consome o PIB de despesas fiscais, que acabam por ser benefícios fiscais e que se poderiam traduzir em receitas tributárias, direcionando efetivamente a compensação para as camadas que efetivamente precisam. A reforma ainda não está lançada, mas está na agenda do país. Muito rapidamente terminar dizendo que a administração tributária, na perspectiva de combate à fuga e evasão fiscal, vem lançando mão de várias ferramentas automatizadas, realçar aqui a fatura eletrónica, ou nota eletrónica, que foi até implementada com o apoio do EDAUD, que eu creio que já não está aqui na sala, o SAFT, a autofaturação, que é um braço da fatura eletrónica, que foi uma ferramenta desenvolvida para apoiar os pequenos operadores, são aqueles que não percebem nada de tecnologia ou nada de IT. Basicamente, o que acontece, a empresa compradora do bem onde o serviço que vai ser vendido por um pescador ou agricultor emite a fatura em nome desse vendedor. Portanto, funciona um pouco ao contrário. Nós estamos a trabalhar com alertas automatizados, lá está, a título preventivo, alertas automatizados do IVA e da retenção na fonte, que alerta o contribuinte para os tempos e a data de entrega das suas declarações, evitando que ele caia em cumprimento e fazer a gestão preventiva. Não sei se tenho mais tempo, terminou. Foi um gosto enorme estar aqui, passar esta mensagem telegráfica e ter contribuído para este debate. Espero que tenha sido útil. Mais uma vez agradecer o convite. Queria só deixar aqui o slide final, que é, eu acho que é isto, se todos pagarmos, cada um paga menos. Então, isto é o símbolo da justiça e tudo o que se falou aqui desde ontem são as várias dimensões da justiça que efetivamente deve-se traduzir não só na lei,
mas na prática, porque as leis fazem-se na prática com a sua feitura efetiva e não em diplomas, e a administração fiscal é uma ferramenta fundamental. Eu costumo dizer que a administração fiscal é um meio e uma ferramenta de desenvolvimento. O maior investimento que o país pode fazer é na sua administração tributária, porque a partir daí é que vêm os recursos. Se houver uma administração tributária bem formada, motivada, com os meios adequados, o país já está salvo e está ganho. Muito obrigada. Bom, então agradeço a participação dos painelistas e desejo encerrar esse painel por onde eu devia ter começado, com os agradecimentos. Na verdade, foi deliberado, eu usei a técnica do cineasta sueco Ingmar Bergman, que quebrava a sequência cronológica para que as pessoas prestassem mais atenção. A técnica do fluxo da consciência. Você presta atenção no que está fora da ordem. Então, o mais importante agora é agradecer. Agradecer a PIT na pessoa do doutor Nuno, pela sabedoria de organizar esse evento em parceria com a Universidade de Coimbra. A participação de professores da universidade em todos os painéis, praticamente, elevou muito a qualidade do evento. Não é que os outros não tenham sido elevados, mas foi diferente. Misturou a academia com a prática. O direito das universidades, das teses acadêmicas e o direito na sua prática, na sua vida, ou seja, a justiça nas suas dimensões ôntica e ontológica, o ser e a vida da justiça. A gente aqui viu a prática da justiça e o conceito de justiça em todos os painéis. Parabéns, Nuno, foi uma excelente parceria que vocês fizeram. Agradeço a Febrafite, do meu coração. Eu estou aqui com 2 chapéus. O chapéu de consultora do BID, que queria mais uma vez reiterar as escusas de Cristina, que ela queria muito estar aqui presente, mas está em um mostro defendendo nosso programa, mas também o chapéu de comendadora da Febrafite, que muito me honra. E para mim foi um fato, um dos mais importantes da minha vida profissional. Agradeço também a Law Academy e a Universidade de Coimbra, nas pessoas da professora Liliane Lucena e da minha querida professora Matilde Lavouras, que conhecemos-nos há pouco e já nos tornamos muito próximas. Então, queria dizer que vocês, com a economia e o direito, nesse congresso, nos deram a oportunidade de dialogar em níveis diferentes, mas com o mesmo objetivo, o de construir um sistema tributário mais justo, mais inclusivo, que promova o desenvolvimento econômico com justiça social e com inclusão. Ok? Então, muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui.